Fala, meus queridos, minhas queridas, nós estamos aqui com mais um episódio do Pod God com Kika Malki e hoje nós temos o prazer de receber ele, Alexander Roberto. O prazer é todo meu. Alexander Roberto, vulgo Roberto, né? A gente conhece ele como Roberto. E antes de mais nada, vamos agradecer a nossa equipe, né? Como sempre, Guto Rodrigues, o Júnior e o Rômulo Nascimento. Muito obrigada, porque sem vocês nada funcionaria aqui, né? Júnior Lobo, estamos aqui para mais um episódio do nosso Pod God. Então vamos começar? Eu queria que você se apresentasse, Roberto. Quem é Roberto? Quem é Alexander Roberto? Alexander Roberto. Isso é importante. Como a gente estava falando aqui antes, né? Eu quase não fui Alexander, né? Quase que eu fui um Mazukiewicz. Imagina isso. Como? Repete? Mazukiewicz. Mazukiewicz. Olha bem isso, né? Eu acho que ainda bem que não foi, né? Ainda bem que não fui. Sobrou pro meu primo. Uma disputa feita entre meu pai e meu tio. E aí quem nascesse primeiro teria o nome de Mazukiewicz, que graças a Deus meu primo nasceu primeiro. Qual a diferença de tempo? 1 mês e meio. 1 mês e meio. Alexander é chique, hein? Alexander ficou mais chique, né? Nossa. Alexander Roberto, 52 anos, casado, 3 filhos, né? Uma história longa. Então, de vida, uma infância... Começa falando dessa infância. Da minha infância. Como é que foi a sua infância? Olha, a minha infância, eu rotulo assim, a minha infância como uma infância muito boa. Se eu pudesse viver tudo de novo, eu viveria toda a minha infância de novo. Mas, ao mesmo tempo, uma infância assim, muito dura, né? Eu sou o mais velho de 4 filhos. O meu pai nos abandonou quando eu, o mais velho, tinha em torno de 7 anos de idade para 8. E aí a minha mãe teve que criar 4 filhos sozinha. Uau! Né? E aí começa essa história, né? Essa infância misturada em Campo Grande, onde eu nasci, num bairro chamado Rio da Prata. Aí, Rômulo. Quem quiser Rômulo é lá de Campo Grande. Então deve conhecer o Rio da Prata, né? Sensacional, um lugar maravilhoso. Cresci no meio das cachoeiras, cresci no meio daqueles matos lá, muito bom, muito bom. Mas aos 12 anos de idade já tive que começar a ajudar a mãe em casa, né? Então, com 12 anos de idade, eu estudava e quando chegava essa época, né, de férias, de meio de ano, eu ia trabalhar nos sítios que tinha lá, arrancando caqui, arrancando abacate. Capinando. Isso. Lavando carro? Não. Não, carro até que naquela época não tinha muito carro. Não. Né? Era mais bicicleta do que carro. Mas, assim, a gente trabalhava muito nos sítios que lá tinham. É tipo um interiorzão, Isso, assim. E tinha muito sítio, o pessoal tinha muita plantação desse jeito, assim. Muito caqui, muito abacate, muita manga. O final do ano, que é a época da manga, né? A gente trabalhava as férias inteiras arrancando manga. E ali a gente conseguiu ir ajudando minha mãe, né? Tirava um pedacinho, aí dava um pouquinho para minha mãe em casa e tirava o meu do parque todo final de semana. E aí a gente foi indo. E foi uma infância muito gostosa, porque com isso tudo a gente nunca deixou de brincar, a gente nunca deixou de se divertir, nunca deixou de aprender, né? Principalmente a respeitar. Eu era um menino muito elevado, com isso tudo era muito elevado. E ganhei muita surra. Merecida, claro. Mãe não bate em filho à toa, né? E com isso eu aprendi muito o respeito. Aprendi a respeitar demais. E vem cá, como é que era a questão de religião na tua casa? Sua mãe já levava vocês à igreja? Vocês não tinham esse contato? O nosso primeiro contato com religião foi no catolicismo. A minha avó era muito católica. A minha avó tem uma história também meia... A minha avó nasceu em 1917.
filha única em 1917. Difícil, né? Olha bem, filha única, minha avó virou rezadeira, depois a minha avó abandonou as rezas, né? E como entrou no catolicismo, e aí foi quando nós começamos a nascer, nós filhos, e começamos a ser educados no catolicismo. Fomos para o catolicismo, fui obrigado, né, a fazer primeira comunhão, aquele negócio todo, mas a mãe de meu pai era evangélica, né? E eu me lembro assim muito bem de muitas vezes, a gente morava na mesma rua. À frente da casa da minha avó, ela tinha uma casa que ela alugava. E um dia ela resolveu não mais alugar aquela casa e deixar aquela casa para ser um espaço para a igreja. E a igreja que ela frequentava passou a usar aquele espaço para fazer cultos no meio de semana. E ali eu me lembro que eu ficava sentado na beira do meio-fio, né, sentado no meio-fio, de frente para a casa da minha avó, escutando os hinos, escutando os cultos. Eu acho que dali foi que a gente começou a despertar então, um mas pouco aí mais. O teu pai abandonou vocês, mas vocês não deixaram de ter contato com os avós paternos, é isso? Não deixamos de ter contato. Muito pelo contrário, a minha avó paterna, ela ajudou demais na nossa criação. Demais mesmo. Foi uma vozona. Eu sempre tive muita sorte, né, no que diz respeito à família. A minha mãe é esse exemplo que a gente traz para uma vida inteira. E de repente, né? Às vezes, o fato de você ter sido abandonado pelo pai te fez um pai muito melhor. Eu acho que sim. Eu acho que, na realidade, eu acho que a minha história com o pai, acho que começou quando a minha mãe conheceu meu padrasto. O meu padrasto, para mim, foi um paizão. Foi um paizão. Eu tinha mais ou menos uns 15 anos de idade para 16, e ele foi um paizão. Aquele cara ali me ensinou a ser homem. É mesmo? Ele me ensinou a ser homem. E com relação à igreja, ele também frequentava? Não, nessa época nenhum de nós frequentávamos ainda. Então isso veio mais tarde? Veio bem mais tarde. Eu tive meu contato diretamente com Cristo, né? Mas assim, quando eu tinha 26 anos de idade, 26 anos de idade. Engraçado, um monte de gente que eu já conversei aqui tiveram esse contato mais ou menos com essa idade. Nessa idade. 21, 23, 25. Eu acho que é a idade em que você tá amadurecendo. Tu já passou daquela adolescência? Você já passou da adolescência, né? Aquela fase mais crítica. Já foi, né? Já fez as besteiras que tinha que fazer. Já fez tudo que tinha que fazer e você para, né? Você pensa, né? Eu, quando aceitei a Cristo, minha vida era enrolada demais, né? Conta pra gente como é que era um pouquinho, como é que era o Roberto aí, antes de conhecer. Antes dos 25, eu era bem pagodeiro, funkeiro, era muito funkeiro, curtia muito baile funk. Eu saía de Campo Grande para curtir baile funk em Botafogo. Nossa, gostar muito, né? Na quadra da Estácio de Sá, na escola de samba, na Estácio de Sá. Saía para curtir baile funk em Vila Isabel. Então a gente rodava o Rio de Janeiro. Aí o funk entrou numa era assim muito, muito crítica. Eu sempre tive muito amor à vida. Eu gosto mais da minha vida do que o mundo pode proporcionar. Você estava ficando perigoso? Começou a ficar perigoso demais. O funk começou a ficar muito perigoso quando a gente pesquisa na internet o funk na década de 90. Por ali você vai ver aquele funk pesado, das brigas, né? Aquelas coisas todas. Tiroteios, morte. Quando eu era daquela época, daquele tempo, né? E quando eu comecei a ver alguns colegas, né, morrendo nessa situação, eu falei assim, acho que não dá para ficar nesse negócio não, né? Acho que melhor a gente
começar a sair, eu comecei a parar de ir, né? Fui parando. E aí a gente vai, arruma uma namoradinha daqui, arruma outra namoradinha dali, e você vai se prendendo, né? E aí eu fui me afastando um pouco disso, mas eu vivi aquela época toda doida do funk ali, eu vivi muito isso. E isso é até curioso, porque isso também me levou a pensar um pouco no que diz respeito à igreja. Mais ou menos nessa época é quando começam a surgir dentro das igrejas aqueles eventos que a Rádio Melodia fazia na Quinta da Boa Vista, né? Aqueles eventos todos, aquele negocinho, começa a surgir aquilo ali. E aí a gente começa a ir, né, um pouco naqueles eventos, mas com outra intenção. Qual era a intenção daquela época? As garotinhas. Arrumar uma menina. A intenção era essa, de você ir arrumar uma namoradinha ali e ficar. E acho que aquilo ali, né, vai influenciando, porque mais tarde, quando a gente começa a conhecer a palavra, né, a Bíblia diz que a palavra do Senhor ela não volta vazia. Né? Então, de uma forma ou de outra, ela começou a fazer efeito. Plantou a sementinha. A semente foi plantada. Porque você, querendo ou não... O tempo que vai demorar para... É isso aí, para germinar. Para germinar. A semente, que é a palavra do Senhor, ela é uma só. A terra que é diferente. Né? A Bíblia fala sobre o semeador, né? A terra é que é diferente. O semeador sai para semear. Mas a semente é uma só, que é a palavra. A terra é que é diferente. Se ela vai cair num solo rochoso, isso, espinhoso, no meio do espinho, ou fértil, né? A terra é que é diferente. Eu acho que a minha terra poderia estar até um pouco rochosa ali, mas depois, né? Se tornou fértil. Isso, porque a Bíblia, a palavra de Deus diz que a palavra ela é um martelo que esmiuça a penha. O Senhor fala para Jeremias, se eu não me engano, né? Ela é martelo que esmiuça a penha, ou seja, é um martelo que quebra pedra. O coração de pedra pode ser o que for, mas a palavra, né, de Deus, ela quebra esse coração duro, né? E aquele coração de pedra endurecido, ele se transforma num coração de carne, que aí começa a entrar a palavra do Senhor e como é que tua vida mudou depois que você entrou para a igreja? A mudança foi, assim, a gente pode dizer radical, né? Eu ainda vivia um pouco assim naquele resquíciozinho do funk, né? Mesmo tendo saído, né? E do pagode. Tipo assim, você bebia? Sim. Fumava? Não fumar, eu nunca fumei, né? Mas é assim um pouco engraçado, que eu nunca gostei de cigarro, o cheiro do cigarro, aquela famosa onda, né? Do cigarro. Isso você não curtia? Nunca curti isso, mas usei muita maconha. Entendeu? Pela onda dos amigos, como é que... Não, acho que foi mais era assim... Bom, era gostoso. Não, foi pela curiosidade, eu fui pra maconha pela curiosidade, né? E aí, continuei usando maconha, né? Mas nunca fumei cigarro mesmo, assim, eu nunca fui usuário de cigarro. Então, eu entrei nessa onda da maconha durante um tempo e até que um dia eu também... Acho que já foi um amadurecimento. Você sentiu que... Pra que isso, né? Pra que isso, exatamente isso. Não precisa disso pra ser feliz. Exatamente isso. Acho que eu não preciso disso. Eu preciso mudar os meus ares, meus rumos, né? Aí é que eu digo que pode ter sido, né, quando a gente ia lá para aqueles eventos, a palavra que a gente ouvia. Com certeza. Né? A palavra que você ouvindo, os louvores que você ouvia, e aquilo ali ia ficando plantado. Aquilo que você ouvia quando você era pequeno. Não, depois, na adolescência, quando eu ia para esses eventos, que eu comecei a me afastar do funk. Ah, sim, você começou a ir para esses eventos. E comecei para esses eventos, lá você ouve a palavra. As garotinhas. Isso, uma coisa puxa a outra. Que bom que você foi para esse lado, né? Poderia ir para outro evento, né?
Eu disse buscar as aqui, meninas em outros eventos. eu disse aqui um pouco atrás que eu sempre gostei muito de viver, eu sempre tive muito amor na minha vida. E acho que, assim, eu tive vários convites de várias pessoas que eu conheço algumas até hoje, que me convidaram para o crime, para a vida do crime, né? Para entrar para a vida do crime. E eu pensava muito nisso. Você chegou a testar? Não. Não. Por medo, né? Do que podia acontecer. Do que poderia vir a acontecer. Então você tinha um medinho lá. Eu tinha medo de morrer. Uhum. Eu tinha um medo de morrer enorme. Quando eu não tinha Cristo, eu tinha um medo de morrer enorme. E você viu gente perto de você? E vi amigos que saíam comigo assim, pra gente ir pro baile, né? E daqui a pouco a gente ficava sabendo que tinha morrido. E você podia estar junto. E aí ele pensava, caramba, eu encontrei com esse cara lá no baile. Quando a gente chegou junto no baile, sabe, aquele negócio todo, aí na hora de vir embora, você desviou um caminho, veio por um lado e ele... É Deus, né? É Deus. Você sabe que é Deus. Não tem como não ser. Uhum. Não você tem se como não sente ser. um escolhido? Me sinto. Me sinto um escolhido, sim. E eu agradeço muito isso a Deus, porque mesmo tendo toda essa vida, assim, né, com todas essas dificuldades, na minha família, eu fui o primeiro a sentar no altar. Eu fui o primeiro de todos da minha parentela. Eu fui o primeiro a sentar no altar. Você que foi trazendo... Não, eu não vim trazendo, mas sentar no altar que eu digo assim, eu fui o primeiro a ser consagrado, a estar lá em cima no altar, como diácono, como presbítero, de toda a minha parentela. Então, mas aí quando eu falo você foi trazendo, você chegou aí trazendo irmãos, sei lá, para a igreja, Sim, parentes, isso, você que veio trazendo. Eu vou ser sério, acho que foi mais pelos testemunhos, né, de vida, do que palavra assim diretamente. Porque conforme eu fui amadurecendo, eu fui me afastando, né, daquela vida. Do mundo, né? Do mundo, daquela vida do mundo. Eu fui me afastando, eu fui me isolando um pouco assim, até que eu consegui arrumar uma pessoa e eu ficava com aquela pessoa. Então eu já tinha saído de casa, eu já morava com uma outra pessoa, entendeu? E aí, acredito que seja mais através do testemunho de vida que comecei a atrair, né? Algumas pessoas, alguns amigos. Tem até uma curiosidade de um amigo de infância chamado Beto, que uma vez eu pregando para ele, né? E ele falando para mim que ele chegava e coçava, eu pegando para ele, ele coçava a cabeça assim, abaixava a cabeça, aí meio que não querendo assim muito que aceitar, né? Aí ele pegou, poxa, você é muito meu amigo, eu preciso de falar a verdade. Eu falei, fala a verdade, Beto. Ele falou para mim assim, eu gosto muito da minha cervejinha gelada. A gente estava falando isso aqui hoje. Tem muita gente que não vai para a igreja só porque sabe que vai ter que se privar de muitas coisas, né? E tem gente que não quer isso. Não quer largar o que dá prazer, não quer largar as coisas do mundo, né? É a renúncia. Exatamente. É o deixar de ser o eu, né? Para viver. Passei, como o apóstolo Paulo fala, né? Não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. É isso aí. Né? É exatamente esse ponto. Muitas pessoas não querem viver esse ponto de negar a si mesmo, negar as suas vontades, né? A Bíblia, ela nos chama para a renúncia todos os dias. Ela nos chama para a renúncia. Então você tem que renunciar todos os dias. Quando eu aceitei a Cristo exatamente no bairro lá onde eu cresci, no Rio da Prata. Lá em Campo Grande, no Rio da Prata. E esse dia que você aceitou, só te cortando um pouquinho, esse dia que você aceitou, você lembra se você estava escutando uma pregação específica? Foi algum chamado? Como é que foi esse chamado? Assim? Foi na hora ou você foi amadurecendo? Não, fui amadurecendo. Porque tem muita gente que chega do nada, vai na igreja e sabe, agora. Eu tinha 22 anos de idade. E aí eu conheci uma menina chamada Edna. Ela tinha 18
e ela era desviada. E através dela, né, ali foi a minha intensificação em conhecer a Cristo. A mãe dela também era evangélica. E muitas das vezes que eu ia para casa dela para namorar, a mãe dela falava assim: hoje ninguém vai namorar, hoje nós vamos pro culto. E eu nunca, assim, bati de frente, me neguei. Você tinha que ser um bom garoto. Eu ia de boa, assim, sabe? Então, ali eu comecei a me intensificar na minha vida. Você começou estudo bíblico ali? Você acha que foi naquele momento? Não. Estudo bíblico mesmo, eu acho que eu comecei depois, quando eu realmente entreguei minha vida para Cristo, lá nessa igreja, né? Eu me lembro, assim, uma coisa que eu me lembro muito bem, é que nesse dia ia pregar um camarada que eu admirava muito quando eu era criança. Ele se chama Beto, né? E eu admirava muito porque ele jogava futebol e ele era um goleiro excelente. Ele era um goleiro sensacional e eu gostava de ver. Então eu cresci admirando ele, assim. E quando eu fiquei sabendo que ele que ia pregar, né? E eu falei, poxa, eu preciso ver o Beto pregar. E eu fui numa empolgação muito grande assim para ver, e eu fiquei admirado vendo ele pregar. E quando ele fez o apelo, eu não consegui resistir. Então foi com ele. Foi com ele. Parece que alguma coisa já lá dentro sabia eu já tinha ido ao culto outras vezes, né, em outras igrejas, mas aquele dia foi assim... Foi no apelo dele. Foi assim, acho que tá marcado mesmo. Aquele dia, aquela hora. E dali em diante a minha vida realmente mudou. Por quê? Eu passei, como a gente estava falando aqui, a renunciar. Eu falei, bom, se tem algo mesmo, né, eu tenho que seguir. Foi difícil largar a bebida? Olha, a bebida exatamente assim não. Porque na minha família eu tive muito caso de alcoolismo. Então, mesmo lá na farra, eu me controlava muito na bebida. Você tinha medo? Eu tinha medo. Bom, o medo é pro bem, gente. O medo, de certa forma, te protege, né? O medo me preservou a vida. Exatamente. Não me deixou ir para o tráfico. O medo não me deixou com que eu me largasse totalmente no alcoolismo, porque eu já tinha várias coisas, vários casos na família, tios, né, assim, que perderam a vida com bebida. Perde a família, primos perde a vida. Você perde tudo. Então, eu tinha aquele exemplo. Acho que para cair só se eu fosse muito trouxa, né? Exato. Assim, e o pessoal ainda fala que tá na genética, né? Não. Tem muita coisa na genética aí, então você tinha que tomar mais cuidado ainda. Isso pode até ter, mas quando você aceita Cristo, quando você se dedica a sua vida a Cristo, acho que isso tudo é apagado. O próprio Jesus diz isso, né? Que do seu passado, dos seus pecados, eu não me lembrarei mais. Mar do esquecimento. Então é uma nova vida, uma nova história. Você lembra o que foi mais difícil para você? O mais difícil mesmo foi a prostituição. Que eu era muito de muita garotinha, muita namoradinha. Viciado em pornografia? Não. Não. Era mais mesmo garotinha, essas coisas. E gostava de ter 2, 3 namoradas, essas coisas assim. Então, quando eu conheci essa menina, foi esse marco. Eu me apaixonei por ela, assim, de tal forma que eu não consegui ver mais ninguém, né? E ali foi a minha esposa Gilmar, ela até fala que quando eu falo essa, você fala da Edna, os seus olhos brilham, assim. Rola ciúme. Não é nem um ciúme, mas assim, é pela admiração que eu tive por ela e respeito que eu tive por ela. Entendeu? Ela mudou a minha trajetória, me apresentando Jesus. Ela mudou a minha trajetória, mudou na minha vida. Você então, tem uma gratidão, né? De certa forma, por ela. E, assim, eu a perdi para o Senhor.
Eu fiquei viúvo dela com 30 anos de idade. É mesmo, Roberto? Quando o Senhor a levou. Então, assim, eu falo com alegria isso, né? Eu falo com alegria, não com tristeza, eu falo com alegria. Porque eu sei que hoje ela está nos seios do Senhor. Ela tinha né? quantos anos? 30? Ela tinha 26, eu tinha 30. 26. Uau. Tinha 30. Ela morreu de uma forma, assim, erro médico. Foi uma coisa, assim, bem, sabe? Mas, assim, eu tenho uma alegria quando eu falo dela, porque eu tenho uma gratidão, né? Pelo que ela fez, pela dedicação. Quando Ela a gente te ensinou muito, né? Me ensinou. E quando a gente namorava, a gente teve muita negação, né? Das Assim, pessoas? Das pessoas, parente, pai, a mãe. Eu chegava para namorar ela, a minha sogra falava para mim assim: o que você está fazendo aqui? O que você veio namorar minha filha? Minha filha não é para você. Né? Ela dizia assim: minha filha, Deus falou que vai trazer para minha filha um homem crente. Você não é crente. Eu ouvia essas coisas. Mas só que aí com o tempo, né? Acho que nem ela tinha assim em mente, né? Do que poderia fazer da obra. A transformação que Deus poderia fazer na tua vida. Que Deus estava fazendo na minha vida para cumprir aquela promessa que Deus tinha falado para ela. Né? E nós namoramos, noivamos e casamos. Eu casei com ela na igreja, entendeu? E foi assim tudo perfeito, bem Chegou a ter filhos com ela? Filho com ela, não? Não, nós não tivemos filhos, né? E ela logo depois faleceu. Assim, nós ficamos de 8 anos juntos. Né? Já é um bom tempo, né? Mas é um bom tempo para isso tudo. E houve transformação total. E ali, com ela, né, foi que a minha vida, o meu encontro, meus estudos, né, começaram a se intensificar. A partir dali que eu comecei a me dedicar mesmo a Cristo, leitura da palavra, oração. Vocês chegavam a estudar juntos a Bíblia? Sim, estudávamos juntos a Bíblia. Quem que ensinava mais um ao outro? Ela te ensinava mais? Na realidade, você passou à frente? Foi exatamente isso, assim. Eu me dediquei, assim, de uma tal forma... Então, sua sogra ela ficou apaixonada por você também, Ficou. E depois ela falava: você ganhou um filho, né? Aí eu passei de rejeitado a filho. Maravilha. E foi bom demais aquilo. A gente tinha uma convivência maravilhosa. Mas foi um baque também muito grande para você, né? Foi. Foi um baque muito grande. Nesse período você se apegou mais a Deus? Porque Sim. A gente estava até já comentando aqui em outras vezes que às vezes quando alguma montanha, alguma tempestade aparece na nossa vida, às vezes até alguma doença, tem muitos que se afastam, ficam revoltados com Deus. Como é que foi no teu caso? Foi contrário? No meu caso, eu sofri demais, sofri a perda dela muito. Eu não sabia que rumo tomar. Mas uma certeza eu tinha dentro de mim: eu não posso largar Cristo. Entendeu? Em nenhum momento. Até pela gratidão, né? Por gratidão pelo que ela tinha feito comigo, né? E aí eu procurei me apegar ao Senhor de todas as formas, de todas as maneiras. Fui me dedicando ao Senhor, continuava recebendo convites para ministrar a palavra, eu ia. Então, né? Você já prega já tem quantos anos? Muito tempo, né? Há muito tempo. Eu aceitei Cristo em 98. 26 anos. 26 anos. Você lembra quando que foi a tua primeira pregação? A minha primeira pregação foi na minha igreja. E você lembra do tema? Não lembro o tema, mas eu lembro que foi um culto. Você tinha quantos anos? Eu tinha 26. Uau. Não, eu já estava com 27 para 28, que eu aceitei a Cristo com 26, né? Onde eu realmente me entreguei para Cristo. E aí eu já tinha 27 para 28. E foi engraçado porque a minha primeira pregação foi para criança. Foi para criança. Eu me lembro que eu pensando assim: eu tenho que ter alguma coisa que se atrai a atenção da criança, né? E eu coloquei uma gravata do Looney Tunes, da turma do Looney Tunes.
Aí foi muito engraçado aquilo. E aquela gravata realmente chamou a atenção. Eu coloquei uma blusa branca com a gravata vinho do Looney Tunes. Não tinha quem não me visse, né? Não tinha quem não me Elas visse. colaram Aí em você. as crianças ficavam olhando, aí eu vi as crianças comentando, e ali foi. E ó, Cristão Anônimo. Vamos lá, o que ele tem para perguntar? Olá! Roberto, tudo bem? Qual a importância da família na sua vida e o que você pretende deixar para os filhos que sempre se lembrem de você como um fiel seguidor de Jesus? Olha, Ó, qual a importância? pergunta boa, né, essa? A importância da família, a gente costuma dizer que família ela é a base, né? E quando você realmente vive isso, você vê que realmente a família é a sua base, né? Você ter esposa que confesse a mesma fé que você, que entenda o seu ministério, né? Esteja ao seu lado ali, e isso é uma base muito grande, né? E para os meus filhos, eu sempre, conversando com meus filhos, eu sempre ensino para eles, digo para eles a seguinte coisa: vocês não me veem bebendo, vocês não me veem fumando, vocês não me veem prostituindo, vocês não me veem traindo sua mãe, né? Vocês me veem sair de casa para o trabalho, de casa do trabalho para casa, de casa para a igreja, da igreja para casa, e a minha vida é com vocês, né? Então eu desejo assim que isso fique como legado para eles. É a fundação que você está construindo. Aí, que eu estou construindo para os meus filhos. Que talvez você não tenha tido, mas você aprendeu com a vida. Exatamente. Você já está tendo a oportunidade de formar esse solo aí para Lembra eles. que eu falei do meu padrasto? O meu padrasto aprendi isso com ele. O meu padrasto foi um camarada que eu posso dizer assim, esse era cabra macho. Entendeu? Te ensinou a ser homem. Me ensinou a ser homem. A minha mãe tinha 4 filhos e ele tinha 2. Então juntaram 6. E ele falou pra minha mãe, não, vem pra cá com as crianças. Minha mãe, não. Não. Homem come 2, come 4, come 6, come 8 e a gente vai ficar. E sabe, e aquilo ali foi... Eles ainda estão vivos? Não, meu padrasto morreu num acidente. A minha mãe, sim, é viva. Meu padrasto morreu num acidente de carro, né? E ele me ensinou muito isso, né? Quando ele me ensinou, quando eu entendi isso, o que era realmente ser... Eu olhava para o meu padrasto e eu falava assim, eu quero ser um homem assim. O que eu não consegui ver no meu pai, eu vi nele. Você aprendeu. Literalmente você aprendeu com ele. Isso aí, ele foi teu professor, né? Eu olhava para ele e falava assim, pô, eu quero ser um homem também assim. Também é uma outra pessoa que você é grato, né? E muito, 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 demais. E quando nesse tempo, né, que você ficou viúvo, depois você casou novamente. Isso, aí depois eu conheci uma outra pessoa dentro da igreja mesmo, onde eu estava lá nessa igreja mesmo, e aí entra o meu processo com filho, né, com filho, porque a gente tinha uma dificuldade muito grande para engravidar. Você chegou a casar com ela? Isso, nós conhecemos lá na igreja, casamos certo. lá na igreja também, tudo certinho, mas aí nós tínhamos uma dificuldade muito grande para engravidar, e depois eu descobri que eu tinha alguns problemas, né, para engravidar, e a ansiedade dela também atrapalhava muito, e aí eu fiz tratamentos e tal, e fomos passando essa fase, fomos superando, né, essa fase, superando, mas até que um dia ela não aguentou mais. E ela decidiu chutar o balde. E aí? Como é que você ficou? Arrasado de novo, né? Só que agora por um outro motivo, né? Eu estava perdendo a minha segunda esposa, mas o motivo era diferente. Era um motivo que entristecia muito mais. Porque ela abandonou Cristo, não quis mais saber.
e ela me traiu, e eu descobri algumas vezes a traição e tudo, e mesmo perdoando, ela não mudou, continuou, até que ela pegou as coisas e foi embora, morar com uma outra pessoa. Que pancada, hein? Só que existe uma coisa, quando eu falei no começo, a palavra do Senhor, ela não volta vazia. Uma promessa feita pelo Senhor, ela vai se cumprir. Não no meu tempo, no seu tempo, é no tempo de Deus, né? Então, quando a gente entende isso faz parte do amadurecimento. Uma pessoa madura, ela entende o tempo de Deus, né? Ela entende o tempo de Deus. Quando a gente pega a Bíblia para ler e a gente lê a história de Davi, a gente vê que Davi era um moço maduro. Saul já era um velho imaturo. Né? Davi, quando era moço, ele entendeu o propósito de Deus, o projeto de Deus. Saul já era maduro e não entendia nada. Fazia tudo ao contrário. Tudo tem seu tempo, né? Tudo tem o seu tempo, né? Assim como Davi esperou. Então, vai acontecer, né? Depende, você tem que saber esperar esse tempo. E aí, nesse momento que você estava bem mal, você chegou a fazer alguma coisa contra sua própria vida, alguma coisa que... Não, mais uma vez eu procurei me apegar ao Senhor. Eu procurei me apegar a Jesus. Tem uma coisa que eu trago muito dentro de mim, lembra que eu falei que eu tinha muito medo de morrer? Sempre tive muito medo da morte. Mas depois que eu aceitei... Ainda? Não, depois que eu aceitei Cristo, isso mudou na minha vida. Né? Saber que você vai estar dormindo sem sofrimento. Sem sofrimento. Eu tinha, antigamente, quando se lançava, tinha aqueles rumores de guerra em outros países, se eu visse um avião passar abaixo, eu ficava com medo, achando que ia soltar uma bomba ali. E daqui a pouco eu ia morrer. Hoje não, hoje eu tenho essa tranquilidade. Então, eu trago isso muito dentro de mim para tentar me manter na presença do Senhor. Entendeu? Eu procuro não me abalar, por mais que você se abale. Não tem como. Existem situações, né, que você... Não tem como você não se abalar. Não tem como. E você disse que tem 3 filhos. Isso. E aí que entra um mistério na minha vida sobre filhos. Então, conta aí. É um testemunho? É um testemunho. Então, vamos lá. Porque eu sempre tive um sonho muito grande de ter 3 filhos. Eu sempre tive já tinha sonho. Esse número na cabeça? Eu já tinha esse número, de ter 3 filhos, né? E aí, o meu primeiro filho, a minha primeira esposa, passou para o Senhor, não tive filho. Com essa dificuldade de ter filho. Ela me abandonou porque nós não tínhamos filho. Ela deixou isso bem claro. Só que aí entra na promessa, né? Na promessa do Senhor, que já tinha prometido em dar e fazer. E eu cria na promessa do Senhor. Eu nunca me abalei com a promessa do Senhor. Eu falei, uma hora vai acontecer. Eu vou passar por essa prova e vai acontecer. Só que ela não soube esperar, ela foi embora. E quando ela foi embora, ela saiu de casa grávida. Sem saber. Né? E aí criou-se uma outra história. Por quê? Ela foi embora de casa, foi para morar com uma outra pessoa. Ela saiu da minha casa direto para morar com outra pessoa, né? E já foi grávida, 20 dias depois ela me liga, tô grávida. E aí? Como é que é assim? Tô grávida. Eu não sei. Nós fomos casados 10 anos, engravidei, agora com 20 dias eu tô grávida. Mas falei, pô... Já tava com outro cara, né? Aí e aquilo ficou na dúvida. Ficou na dúvida durante um determinado tempo, né? E tudo. E nós até então tínhamos ainda uma determinada amizade e tudo. E ficou. E nasce a menina chamada Letícia, né? E nesse período eu conheci a Gilmara, né? E aí entra também, faz parte do meu testemunho a Gilmara, porque até então eu não poderia ter filhos, né?
E a Gilmara também já tinha sido diagnosticada, né, já há anos atrás, que ela não poderia também ter filho. E ela já tinha engravidado também de um, né? Nós nos conhecemos quando nós fomos trabalhar no mesmo local. Uhum. E aí aconteceu que nós nos conhecemos. Mas ela já tinha tido esse filho? A Gilmara, sim, a Gilmara já tinha um outro filho. Uhum. Quando eu conheci a Gilmara, o João Victor tinha 2 anos de idade. Uhum. Era bem pequenininho. E aí a Gilmara vai engravida do Gabriel. E aí, tipo assim, numa pancada só, me apareceu 3 filhos na minha vida. Eu não tinha nenhum e de repente me apareceu 3. E quando eu me dei conta disso, eu falei, Deus realizou o meu sonho. Deus me deu os meus 3 filhos, né? O João Victor, para mim, é um filho. E eu crio o João Victor desde os 2 anos de idade e hoje ele está com 14. Né? Então eu criei o João Victor. Você é o pai. O que eu aprendi com o meu padrasto... Você passou para eles. Foi a forma como eu queria, né? O João Victor. E aí veio o Gabriel e a Letícia. Só que a Letícia estava lá. E aí quando a Letícia faz 3 anos de idade, ela se separa, né? A mãe, né? A ex. Se separa do camarada e o camarada coloca ela na justiça para pedir prova da paternidade da criança e alegando que a criança era minha filha. E aí a gente vai partir para um DNA. E quando a gente parte para o DNA, a gente descobre que a Letícia era minha filha. Mas você já tinha isso dentro de você, que ela era tua filha? Olha, suspeitas sim. Parecia? Tinha algum traço teu? Sim. Tinha traço. A Letícia... E quando o Gabriel nasce, né, que a Letícia já está com 1 ano e um pouquinho, quando o Gabriel nasce, aí você vê as feições do Gabriel com a Letícia. Não, eu conheci o Gabriel, né? O Gabriel é o Robertinho em miniatura, gente. É impressionante. É cópia Xerox. Assim, mais aprimorada, né? Mais detalhada, mais bonita. O Gabriel é lindo. E aí, então, esse é um milagre... É um milagre assim, e Deus te ouviu, né? Isso. E antes, como eu falo da promessa, por que eu falo da promessa? Porque antes do Gabriel nascer... Deus me deu uma visão. Deus me mostrava o Gabriel correndo no corredor da minha casa. E você já chamava o Gabriel? Você já chamava Gabriel? Não, eu não chamava Gabriel. Eu ficava deitado na minha cama e uma criança correndo no meu corredor, pra lá e pra cá. Menino, vem cá, menino. Para, menina. Eu no meu sonho. Sossega, menino. Fica quieto, menino. Assim. E aí acordei com aquilo. Falei, meu Deus, que negócio é esse? Né? E aí eu comecei a associar uma coisa a outra e logo depois a Gilmara engravida e aí eu começo a ligar uma coisa na outra, né? Eu falei assim, Deus ainda está no controle do negócio. Com certeza. Por falar em promessa, vamos lá pegar uma da caixinha de promessa, o que tem para você hoje? O que tem para mim? Você vai ler esse versículo aí e vai dizer o que você... Pela lateral. Esse aqui, vamos lá. Olha lá. 1 Pedro 4,8. Acima de tudo, amem uns aos outros sinceramente, pois o amor cobre muitos pecados. E foi o que você fez na tua vida, né? É o que você faz na tua vida, né? Exatamente isso, porque eu vivi, né, sempre em busca de amor. A minha família tem um histórico muito grande de separação. E eu sempre orei muito a Deus para que isso não acontecesse. Embora eu também acabasse tendo que passando por isso, mas eu sempre orei muito a Deus para que isso não acontecesse, para que isso fosse quebrado, né, ali de uma certa forma. Mas eu aprendi que isso não depende dos outros, depende de mim, né? Eu não procurei isso. Às vezes nem depende da gente, porque olha só, vou falar de mim. Meus pais separaram. Meu sonho sempre foi ter uma família, né?
você só conhece um pouco da minha vida. Eu casei, Uhum. fiquei viúva, casei de novo. O casamento chegou a um ponto que ficou impraticável. Eu quis separar, tomei essa decisão. E assim, é uma coisa que não dependia de mim. Isso. Ou eu ia viver infeliz também, que a gente não quer, né? É. Trazer nem infelicidade para os filhos, mas a gente continua orando, né? Porque exatamente. E aguardando o tempo, isso aí, o de tempo Deus. Esse exatamente. Esse é um dos versículos que eu. Existem 2 versículos na Bíblia que eu trago muito para minha vida. João 13,7, que diz assim: o que faço agora não entendo tu, mas entendê-lo-ás depois, mais na frente. Quando Deus me deu esse versículo, quando eu fiquei viúvo, e foi uma coisa assim sensacional. Eu vivendo aquele período, né, meio que perdido ainda, meio que sem entender o que estava acontecendo. Eu trabalhava na Penha, eu estava parado assim num sinal, uma senhora para atravessar o sinal, e eu ofereci ajuda para atravessar, né, para atravessar o sinal. E aí ia lá, meu filho, agradeço, obrigado, eu dei o braço a ela e a gente atravessou a rua, né, ela bem devagarzinho, já tinha ali aparentemente assim uns 80 por aí, e aí atravessei conversando. Quando a gente chegou do outro lado, ela me agradeceu e falou assim: eu tenho uma palavra de Deus para você. Eu falei: nossa, que bom. Qual é a palavra? Ela falou assim: João 13,7. Depois você lê. Eu estava no meio da rua e aquilo não saiu da minha mente. João 13,7, João 13,7, João 13,7. E fui. Quando eu cheguei, que eu consegui, você vai saber que eu peguei na Bíblia João 13,7, que eu abro, dou de cara com esse versículo. Falei: meu Deus. E foi aí que eu entendi que Deus estava no controle de tudo. Então esse versículo foi marcado. E o outro é um bem conhecido, que é o Salmo de número 40. Esperei com paciência no Senhor, e Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Então, esses versículos eu trago sempre na minha vida, porque são coisas que eu aprendi com Deus, né? Aprendi a esperar, aprendi a ser paciente, aprendi que as coisas não é no meu tempo, aprendi que Deus não perde o controle de nada, embora a gente às vezes até pareça perdido devido às situações, né? Que às vezes a gente fica meio que perdido, não sabe que rumo tomar, o que fazer. Você já fez jejum? Já. Fiz muito jejum. Jejum. Não, é engraçado que a gente vai aprendendo sempre, né? E aí eu aprendi há pouco tempo o porquê do jejuar, né? E antigamente muitos religiosos, eles faziam tipo um escambo, né? Eu vou jejuar e você me dá isso. Isso, era uma troca, né? Não é assim, né? O certo é você jejuar para você ter mais sensibilidade, ficar mais sensível e mais aberto a ouvir o que Deus tem para te falar. Deus tem. Então, jejum é quando você tem, eu acho que é quando você tem uma dúvida em que caminho seguir, né? Acho que eu tenho assim como um período assim de como se fosse uma purificação. Exatamente. Quando a você gente deixa se desconecta. É isso mesmo. Né? Você se desconecta. Você é mais puro, você está aberto a ouvir mais. Isso aí, aberto a ouvir mais o Espírito Santo de Deus. Eu lembro de uma época que eu, ainda lá nessa primeira igreja, eu dirigi um ponto de pregação. Na Assembleia de Deus tem muito isso, né? Pontos de pregação, locais assim. Eu dirigia um ponto de pregação e Deus até me despertou assim para um jejum. E eu fiz esse jejum. Foram 7 dias de jejum. Assim, era jejum de quê? Só de alimento? Eu fazia na época assim, eu fazia um jejum assim de total.
Mas não bebia nem água? Nem água eu bebia. 7 dias você aguentou? 7 Foi? Dias. Não foram 7 dias assim, 24 horas. Eu fazia assim, 8 horas de jejum por dia. Né, por dia. Às vezes, quando eu aguentava, eu fazia 10 horas. Assim, mas eu fazia. Conseguia segurar bem, assim, fazia. E estava sempre conectado. E nesse período que eu dirigia, havia uma senhora que ela frequentava lá o ponto de pregação. Ela quase não ia na congregação, mas ela não perdia um culto no ponto de pregação. E ela tinha um menino que estava com um problema no coração, né? E eu não lembro direito qual era o problema. Eu sei que esse menino já estava com quase tudo pronto para operar e ela tinha que fazer os últimos exames, né? Risco e para o cirúrgico, menino né? ir operar. E aí Deus fala conosco acerca disso. E eu vou até ela para conversar com ela a respeito disso. E ela fala, realmente meu filho está assim, nós vamos fazer. Eu falei para ela assim, você quer que Deus pode curar o seu filho? Ela falou assim, eu creio. Se você crê, eu falei assim, eu creio. Eu falei assim, eu vou orar pelo seu filho. E através desse jejum eu também passei a intensificar a minha oração com esse menino. Eu falei assim, no dia da consulta, que a senhora vai lá para fazer os exames, a senhora não deixa de ir, vá fazer os exames. Não deixe de fazer nenhuma prescrição médica que ele der, a senhora vai para fazer. Aí ela ficou meio assim, ela falou assim, mas se Deus curar ele, eu falei assim, não, minha filha, vá, não deixe de ir. Ela voltou com todos os exames e dizendo que o menino não tinha nada. Então ela tinha o exame que dizia que o menino tinha a doença e tinha que fazer o pré-operatório, né, os exames pré-operatórios, e quando ela foi fazer o pré-operatório, ela voltou com outros papéis dizendo que ele não tinha mais nada. Cara, que maravilha. Então aquilo ali foi uma experiência assim sensacional que eu vivi, né, com Deus, e foi extraordinário aquilo ali. Quer dizer, Deus é o Deus do impossível, Ele é o né? Deus do impossível. Porque você pegar, hoje também eu estava assistindo alguma pregação que aconteceu exatamente isso. O rapaz tinha um problema, tipo câncer, e ele resolveu se entregar a Jesus, e quando ele foi fazer os exames, refazer os exames, não tinha mais. Mandaram ele refazer, ele refez, não satisfeito, mandaram fazer de novo, ele fez. Cara, você não tem nada. É aquilo que o apóstolo Paulo... milagre. É se um você milagre. acredita, ele falou, se você tem algum Deus, isso foi um milagre. É o que o apóstolo Paulo fala acerca da palavra, que diz que a palavra de Deus, né, o evangelho, para alguns pode parecer loucura, mas para nós é o poder de Deus. Né? A palavra de Deus, ela tem poder, é o poder de Deus, né? E muito depende da nossa fé, né? Depende de você realmente crer se Cristo faz ou não faz. E vem cá, e você consegue, no teu trabalho, falar de Jesus para as pessoas? Sempre que tem oportunidade. Você sente, você... sempre que tem, porque... E aí, tem aquelas esponjas e tem aqueles... Também pega aqueles que repelem. Tem umas pessoas que às vezes vêm mais assim, por escárnio. Vou ser muito sincero. Tem muita gente que vem assim até conversar acerca, né, do evangelho, mas por escárnio. Para tentar achar sempre uma coisinha para dizer, é por isso que eu não vou para o evangelho. Entendeu? É por isso que eu não vou para o evangelho. Aí ele pega uma coisinha que alguém lança na internet, alguma coisa, e diz, é por isso que eu não vou... Fica caçando, né? Isso aí, é por isso que eu não vou para o evangelho. Isso aí tá naquele solo rochoso, né? Tá, eu acho que esse aí tá no espinhoso. Aí vem o pássaro rapidinho, ó. Não, vai rapidinho, ó. Rapidinho, o pássaro pega e rouba logo a Isso. semente. Queria que você me dissesse agora, dissesse para todos nós, alguma coisa que você tenha feito na sua vida que você tenha se arrependido?
Muita coisa. Eu pensei que ele fosse falar, não, ele Não. O arrependimento, ele é a base. O arrependimento, ele é a base. O pecado, né? De nós estarmos o arrependimento aqui. sincero. Isso. Eu me arrependo. De vez em quando eu coloco diante de Deus, assim, algumas pessoas que eu fiz algumas coisas no passado que eu me arrependi muito, ainda coloco isso diante de Deus. Se eu tivesse a oportunidade de encontrar com essa pessoa, eu pediria perdão por causa disso que eu fiz. Existem algumas pessoas... E são pessoas que você não tem mais contato. Não tem mais contato. Na realidade, tem algumas que eu nem sei se estão vivas ainda. Falar em contato, aproveita para deixar a tua rede social aqui. A minha rede social é só Facebook. Eu não tenho Instagram. Tem não? Não tenho Instagram. O Facebook tá como? Meu Facebook, você acha só meu nome, Alexander Roberto, você já acha lá. Alexander já é você. Já aparece eu lá. até lembro que antigamente via lá o Alexander Roberto, eu te conhecia por Roberto, não sabia que era Alexander. Eu falei, esse pastor aqui curte todas as minhas coisas. A foto do perfil dele parece... você tá pregando ali, né? Isso, é. Aí eu ficava assim, esse pastor aqui curte todas as minhas coisas. Aí um dia eu botei o óculos e olhei assim, caramba, é Roberto. Essa foto era de uma congregação que eu dirigia, que eu era dirigente. Aí eu fui lá pra você, Roberto, tu é Alexander. Você que é Alexander. De vez em quando tem algum morador que pergunta, vem cá, você é o Alexander Roberto? Não quer saber que seu nome era Alexander? Não vai. Todo mundo te chama de Roberto. Vamos dar uma pausa para anunciar os patrocinadores. Júnior Lobo, é com você. Opa, conversa maravilhosa, hein, Kika? Valeu, Roberto, muito bom, hein? Mandar aqui um abraço para os nossos patrocinadores, Rafael Branquinho Material de Construção, My Melody Soundtrack e também para a Rádio Gospel City, onde o herói é de verdade. Abraço para o nosso amigo Neto Matos. Da Rádio Rocão 80. E olha, vamos relembrar vocês para se inscreverem no canal, acionarem o sininho, compartilharem esse Pod God aqui para que outras pessoas tenham acesso, curiosidade, conhecer um testemunho desse valioso, sentir no coração a vontade de conhecer a verdade, Jesus. E é isso. Você prega em outras igrejas também? Você é chamado para pregar em outras igrejas? Que tipo de trabalho voluntário você já fez ou faz? Ou ministérios que você já participou? Eu aceitei a Cristo na Assembleia de Deus de Campo Grande, né? Tem filiado ao Ministério de Madureira. E ali eu fiquei 26 anos. Eu saí de lá agora nesse final de ano, porque eu mudei de residência, né? Eu morava em Campo Grande e eu fui morar em Nova Iguaçu. E aí ficou um pouco inviável de ir. E a igreja onde eu congrego hoje, Ministério Fonte de Água Viva, a Assembleia de Deus também, Ministério Fonte de Água Viva, essa igreja tem uma importância muito grande na minha vida quando o Gabriel nasceu, né? E a gente foi morar um tempo onde a gente mora hoje, que é na casa da minha sogra, e a gente frequentava lá. É uma pastora que a minha esposa já conhecia há alguns anos. E a minha esposa, poxa, vamos lá. E a gente ia, passamos todas as vezes que a gente estava ali, a gente sempre ia lá. O Gabriel nasce e a gente falou, poxa, tem que apresentar o Gabriel. Como que a gente faz? Vamos levar lá, vamos fazer aqui. Eu falei assim, não, vamos apresentar o Gabriel aqui. E o Gabriel foi apresentado nessa igreja. E tem uma curiosidade muito grande que nesse dia, a pastora estava fazendo uma unção em cima dos membros da igreja, assim,
E nesse dia eu recebi um chamado, meu chamado para pastor. No dia que eu fui apresentar o meu filho, né? E aí aí entra o que a gente está falando, a gente falou aqui sobre o tempo. Não é o tempo nosso, é o tempo de Deus. Eu recebi uma promessa e um chamado para pastoreado. Mas só que eu não fiquei lá, né? E agora, 11 anos depois, eu retornei. E todas as vezes que eu ia ali, eu ia ministrar, ou ia visitar, a pastora de lá olhava pra gente, pra mim, pra minha esposa, ela falava assim, ó, há muito tempo eu oro por vocês. Eu continuo orando por vocês, né? E continuou. Aí, 8 anos depois, nós retornamos e hoje ela fala assim, por muito tempo eu orei por vocês, porque agora nós estamos nesse ministério, né? E onde a gente tem esse chamado, estamos ali trabalhando com família, né? Fazemos parte do Ministério de Família da igreja. E é muito, muito gratificante, porque a gente está num lugar onde você sabe que você está sendo direcionado, você foi direcionado pelo Espírito Santo. Já chamaram para participar de ministério para casais ou a família... Porque a família é mais abrangente, né? Casais é específico. Isso. Vocês já tiveram esse chamado? Sim. Nós também fazemos tanto da família como de casais. Inclusive, no último dia 6, né, nós fizemos o primeiro encontro de jantar de casais lá. Foi uma bênção. Tivemos um casal lá ministrando lá. Foi maravilhoso. Fizemos um jantar e o pessoal se confraternizou. Tivemos uma palavra para casal muito maravilhosa. E assim, o projeto é para crescer, né? Estamos tentando fazer outros aí para ver se a gente faz agora um fora da igreja, para ver se a gente atrai outras pessoas mais. Que eu acho que é a maior intenção, né? Você atrair pessoas que estão do lado de fora, exatamente. né? Buscar a ovelha perdida. Isso aí. Porque, assim, existem pessoas hoje que estão fora que gostariam de participar desse determinado evento e muitas vezes não é convidado. Por quê? Não, isso aqui são para os casais da igreja. E por que não fazer para um casal que não faz parte daquela membresia? Né? Um casal que às vezes está vivendo uma vida que aos olhos, né, dela parece ser uma vida até correta, e dentro de uma palestra dessa para casal, de repente ela se acha. Eles se acham, né? E aí a coisa muda, a história muda. Por que eu tenho isso? Porque, por isso que eu falei muito da gratidão, né? Da minha esposa que passou para o Senhor, por causa disso. Porque mesmo antes da gente, de eu ter essa minha vida com Cristo, a gente já ia. A gente participava, a gente era aceito. Então, isso teve uma relevância muito grande na minha vida para com Cristo. Você falou aí em 2 versículos que marcam sua vida, né? Algum sermão que você lembre que marcou tua vida? Sim. Foi o do que você foi chamado ou não? Não. Um sermão que marcou muito a minha vida, e que de vez em quando eu ainda ministro ele. Eu ministro esse sermão tem, vou colocar aí, acho que uns 10 anos ou mais. Não, tem há mais de 10 anos. Há mais de 10 anos, que é um sermão sobre arrebatamento. Há mais de 10 anos o Senhor me deu esse sermão. Eu passei estudando esse sermão em torno de uns 3 meses. Quantos foram arrebatados? Foi o profeta Elias, Moisés, Enoque. Moisés? Moisés, ele não foi arrebatado. Moisés, segundo a passagem, né, segundo a Bíblia, o texto diz que o Senhor escondeu o corpo de Moisés. Na realidade, ninguém sabe
onde Moisés foi enterrado. Né? E segundo os estudos, isso aconteceu, Deus escolheu fazer dessa forma para que não houvesse uma idolatria, né, em cima de Moisés. Então hoje não se sabe exatamente, diga segundo os estudos, né, onde Moisés foi enterrado. Foi na cidade tal, foi no sepulcro tal. Não se sabe. Por quê? Porque a Bíblia diz que Deus escondeu o corpo de Moisés, né? Mas Moisés teve ali uma morte assim bem natural, né? Podemos dizer assim. E vem cá, você é chamado para pregar sim, em outras igrejas? Sim, sou. E se alguém quiser te chamar, como é que faz para entrar em contato com você? Entrar em contato comigo é só no meu celular. Você quer passar o celular aqui? Isso, pode falar o Quem puder anotar, pode anotar. Não, pode falar aí, que Isso. aí depois o editor coloca ali embaixo na legenda. Pode falar. 982562830, né? É Rio de Janeiro, 21. Fala direto com Alexander Roberto. Alexander Roberto, Alex. Alex, você trouxe a Bíblia. Você quer falar alguma coisinha? Glória. Obrigado. Não consegui encontrar a resposta para a sua Alexa, para. Ela pensou que estavam chamando ela, entendeu? Entendi. Você, Roberto, então, melhor falar assim. Você trouxe a Bíblia. Você quer abrir alguma palavra aí para falar pro pessoal? A palavra que eu abri. Ou você quer fazer um chamado? A gente gosta de terminar com você falando diretamente para a câmera e tentando fazer. É um apelo que você faz. Na realidade, é esse versículo que eu falei do Salmo de número 40, que eu acho que é um versículo que ele se enquadra muito bem no mundo que nós estamos vivendo hoje. Nós hoje vivemos num mundo fast food, onde as pessoas querem tudo logo, já, agora, e isso acabou tomando conta das pessoas dentro das igrejas. Eu prego em algumas igrejas e eu vejo muito isso. As pessoas querem orar agora e daqui a meia hora quer que Deus responda. E se Deus não responder, ela acha que Deus não ouviu, ou que Deus não é Deus, ou que Deus não pode fazer. Faz sentido isso. E as pessoas estão esquecendo que Deus é o dono do tempo. A Bíblia diz que 1000 dias para ele é como um ano e 1000 anos como um dia, né? Para ele vice-versa, ou seja, ele tem na palma da mão o controle de tudo. Ele sabe qual é o tempo, a hora. E que cabe a cada um de nós que queremos algo de Deus. Quando o meu filho quer algo de mim, eu falo para ele aguardar o tempo que eu vou dar. Ou se ele vai merecer, ou se ele não vai merecer. Depende do que ele, do comportamento dele. Aí eu falo muito isso com os meus filhos quando me pedem alguma coisa. Meu filho, o mais velho, agora o João Vitor, começou a namorar. E aí pediu para passar, os pais da menina convidou para passar uma semana numa casa que eles têm de praia e tal. E ele veio me pedir, e eu falei para ele, no decorrer da semana, eu vou ver se você está merecendo ir ou não. Então acho que é exatamente isso que é a nossa relação para com Deus, né? Deus, ele não tarda. Como que ele vai tardar se ele é o dono do tempo, né? Ele é onisciente, ele é onipresente, não tem como ele tardar. Então as coisas de Deus acontecem exatamente no tempo que elas devem acontecer. É o saber pedir e o saber esperar. Isso aí. E quando a gente consegue entender isso, esse é sinal que você está maduro para a palavra. Você está maduro para o entendimento das coisas de Deus. Então a minha mensagem hoje seria essa. Pode falar, né? para eles ali. A minha mensagem é exatamente essa. Seja paciente para aquilo que você pede ao Senhor. Peça, mas aguarde. Espere exatamente quando Deus vai trazer para você aquilo que você almeja. Porque nem tudo também que a gente almeja
é bom para nós, né? Nem tudo que o filho pede para o pai é bom para ele. O filho pródigo foi lá, pediu a sua herança. Foi bom para ele? A herança que ele pediu, sair de casa e viver uma vida, não foi bom para ele. Talvez se ele aguardasse um tempo mais, a herança seria muito melhor para a vida dele. Então, nesse mundo louco que a gente vive hoje, de toda essa correria, a minha palavra para você hoje, ouvinte, você que está participando, você que quer uma resposta de Deus para a sua vida, para a sua família, para a sua casa, é que você saiba esperar, saiba ouvir a voz de Deus. Antes de subir, eu estava ouvindo o testemunho, não um testemunho, foi era um casamento, e a menina estava fazendo, como se fala, quando ela fala, vai falar cerimonial, não? Não, vai falar para o noivo, né, as declarações dela para o noivo. Os votos, exatamente isso. Ela vai dizer os votos dela para o noivo, e ela começa dizendo o voto dela desde quando ela ainda era amiga dele. Mas os votos não são diretamente para ele, os votos são diretamente para Deus. Porque quando eles ainda eram amigos, ela orava ao Senhor, pedindo um homem bom, pedindo um marido bom, uma pessoa que fosse compreensível, uma pessoa que fosse um homem de Deus e tal. E ela enumera diante de Deus aquilo que ela almeja no homem, mas ela não sai procurando, ela espera. E no dia do casamento, ela está ali exatamente agradecendo a Deus pelo marido. E o marido que veio foi exatamente da forma que ela... Por quê? Ela soube esperar. Ela não saiu atrás. Às vezes, nós não conseguimos, ou conseguimos e batemos na porta errada, damos murro em ponta de faca, porque porque nos precipitamos. Né? Quem se precipita, comete erro. Quem se precipita, comete erro. Então, a mensagem para você é essa. Aguarde no Senhor. Espera a resposta do Senhor, que Ele vai te dizer se é, se não é, se vai, se fica, se entra, se sai, qual é a porta que você tem que entrar, qual é a porta que você tem que bater. É isso, gente. Roberto, obrigada, Roberto. Eu que agradeço. Foi muito bom estar com você aqui, né? Acho que todo mundo curtiu. Amei, adorei. Todo mundo Gostei curtiu. demais. Fiquem atentos ao nosso próximo episódio. Já falei, se inscrevam no canal e fala com a gente. Se você tem um testemunho também para apresentar aqui, entra lá em contato com a gente. Siga no Instagram, né? Instagram, Kika Malk. E é isso, um beijo e até o próximo.